Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eric aqui para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos continuar falando sobre frações. Nós já vimos o que é fração, nós já entendemos adição de fração e subtração de fração com o mesmo denominador. Nós já vimos também adição e subtração de fração com denominadores diferentes. E essas aulas estão todas aqui nessa playlist que está separada para você entender fração aqui no canal do Meu Matemático Favorito. Inclusive a primeira aula de fração, a gente apresenta a fração junto com o jogo do Minecraft, fazendo uma atividade apresentada pelo jogo do Minecraft. Deixa o seu like aí, porque o seu like é muito importante para a gente. É o seu like que motiva a gente a continuar trazendo material de qualidade para o YouTube. Bom, você já sabe, então pega o seu material, lápis, caneta, borracha, caderno, inscreva-se nesse canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece no canal do Meu Matemático Favorito. E vem comigo para essa aula. Bom, hoje nós vamos falar de multiplicação de fração. A gente vai entender como funciona a multiplicação de fração. A gente vai ver alguns modelos de multiplicação de fração e entender como eles funcionam e entender os caminhos que a gente pode fazer e qual é o caminho mais rápido para resolver uma multiplicação de fração. Então a primeira coisa que a gente vai entender é a multiplicação de uma fração por um número inteiro. Então vamos pegar aqui como exemplo 2 vezes meio, 2 vezes 1 sobre 2. E aí a gente precisa entender algumas coisas aqui que elas são bem importantes pra gente. Primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte: que multiplicação é uma forma reduzida de escrever uma soma. E aqui tem uma coisa importante: se você tem dúvidas sobre multiplicação, e aí não estou falando de frações, eu estou falando de multiplicação de uma forma geral, aqui no card tem uma aula para você sobre multiplicação. Então assiste lá, que também vai te ajudar muito a entender melhor esse conceito de que a multiplicação é a forma reduzida de se escrever uma soma ou uma adição, beleza? Então, tendo isso em vista, olha só o que acontece aqui. Tem então que 2 vezes meio é, portanto, meio mais meio. Meio mais meio, ou seja, uma metade mais outra metade é igual a 1 inteiro. E aí nós temos um outro ponto aqui que ele é muito importante para a gente entendermos, né, o n sobre d, numerador sobre o denominador. Então o numerador na fração, o numerador multiplica, enquanto o denominador divide. Então aqui ó, o 1 vai multiplicar o 2, enquanto o 2 que está aqui embaixo, ó, ele vai dividir o 2. Então nós podemos fazer essa conta como 2 vezes 1 dividido por 2, ou nós podemos fazer como 2 dividido por 2 vezes 1. Na primeira situação, 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Então tem essas duas formas que nós podemos resolver esta multiplicação. Na verdade, essas 3 formas de resolver. Bom, agora a gente vai ver uma segunda questão em relação à multiplicação com frações. A gente vai entender uma relação que existe quando a gente multiplica um número ou uma fração por uma outra fração e esta outra fração tem como numerador o número 1. Então, frações com numerador igual a 1. Um exemplo, meio, 1 sobre 2. 1 sobre 5, 1 sobre 7, 1 sobre 1000. A gente vai falar desse tipo de fração específica neste momento. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Multiplicar por 1/3 é o mesmo que dividir por 3. Multiplicar por 1/10 é o mesmo que dividir por 10. Multiplicar por 1 milésimo, por exemplo, é a mesma coisa que dividir esse número em 1000 partes. Isso ajuda muito a gente na hora de fazer algumas multiplicações, porque que nem, por exemplo, no primeiro exemplo que a gente viu, que era 2 vezes meio, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então você pode fazer direto 2 dividido por 2, que vai dar a resposta de 2 vezes meio. Agora nós vamos ver aqui multiplicação entre duas frações. Nós já vimos lá um número inteiro por uma fração. Nós já entendemos um pouquinho sobre multiplicação com fração, onde o numerador é 1
E agora nós vamos ver então multiplicação entre duas frações. Como a gente pode resolver isso daí? 2/3 vezes 6/4. Na multiplicação de fração, a multiplicação ela acontece na horizontal, ok? Então é 2 vezes 6 sobre 3 vezes 4. Em vez de a gente resolver essa multiplicação, um caminho que a gente pode fazer é o seguinte: 6 dividido por 3 vai dar 2. E 4 dividido por 2 vai sobrar 2 aqui embaixo. E agora, por último, a gente pega aqui 2 dividido por 2 e isso daqui dá 1. Ou seja, se eu consigo entender esse processo, é um processo que a gente chama de simplificação. Eu agilizo o processo de conta, porque fica muito mais fácil eu achar o resultado da fração assim, do que fazer toda a conta, multiplica em cima, multiplica embaixo, depois divide. Tudo bem que neste caso aqui, as respostas de qualquer forma que a gente fizer vai ser fácil. O outro caminho que nós poderíamos fazer aqui era resolvendo que 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 4 também é 12, e aí 12 dividido por 12 daria 1. O processo de simplificação ele acaba sendo mais rápido. Acredite em mim quando eu digo, pratique a simplificação. Porque o método da simplificação, ele existe para Simplificar! a tua vida, para facilitar a sua vida. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de multiplicação de frações. Nós ainda temos que ver divisão de fração, que será na próxima aula. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela tua presença. Eu espero realmente que essa aula de multiplicação de fração tenha te ajudado. Deixe seu comentário aqui embaixo se essa aula te ajudou ou não. Quiser deixar uma dica e alguma dúvida que você tenha, coloca aí nos comentários também. É muito bem-vinda a sua dúvida. Como eu disse, mais uma vez, muito obrigado. Escolhe um dos 2 vídeos que tem aí embaixo para você, tá? Vão aparecer 2 vídeos para você. Escolhe um desses 2. Até a próxima aula e fui!